Bom, meu nome é Júlia Delbem e a minha apresentação é sobre as causas das mudanças da frequência gênica, conteúdo dentro da matéria do melhoramento genético. A genética de população, ou então o melhoramento genético, é responsável por estudar as propriedades genéticas e, desse modo, busca genes que possam aprimorar uma população dentro da característica desejada. Sendo assim, busca-se reproduzir tais indivíduos. Dentro do melhoramento genético, existe o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que tanto as frequências genotípicas quanto as frequências fenotípicas são constantes e de geração em geração, desde que, em uma grande população, onde o acasalamento é o acaso e a migração, a mutação e a seleção não existem. Entretanto, alguns processos podem alterar tais constantes, processos esses que podem ser dispersivos ou sistemáticos. Os processos dispersivos são classificados por se saber a magnitude da alteração da frequência, porém não se sabe a direção da mesma. Já nos processos sistemáticos, nós sabemos a alteração segundo a magnitude e a direção da frequência. Eles podem ser classificados em migração, mutação e seleção. Dentro da apresentação serão citados mutação e seleção. A mutação ela ocorre de dois modos diferentes. Eles podem ser recorrentes e não recorrentes. A mutação não recorrente, tal qual o nome diz, é rara de se ocorrer. A sua frequência é baixa e geralmente o animal é levado a óbito. Já na mutação recorrente, ocorre com frequência. Ela pode ocorrer de um gene dominante para um gene recessivo, e sua taxa será chamada de U. Ou ainda, ao contrário, de um gene recessivo para um dominante, intitulada taxa V. A frequência do gene dominante inicial é chamada de P0, e a frequência do gene recessivo inicial é chamada de Q0. Já a seleção se trata de uma escolha que pode ser natural, feita pela natureza, ou ainda artificial, feita pelo homem. Ela determina se o gene irá prosseguir ou cessar, ou seja, a mutação pode ocorrer, porém ela só irá continuar se a seleção permitir. Desse modo, quem pesa mais entre a mutação e a seleção é a seleção. Como escolha de mutação para apresentação, eu escolhi a deficiência de adesão de leucócitos bovinos. Em sigla, é chamada de BLED. A BLED é uma doença recessiva, autossomal, ou seja, em alelos azinho-azinho. Dentro dessa doença, a expressão, ou seja, a produção de integrinas beta-2, é diminuta. A função das integrinas beta-2 é de auxiliar no extravasamento de leucócitos por meio da adesão dos mesmos nas paredes dos vasos. Desculpa, eu falei leucócitos e na verdade são neutrófilos. Para que assim os neutrófilos extravasem do vaso para o tecido afetado. Com essa função comprometida, os neutrófilos não chegam a tais tecidos e, desse modo, não conseguem destruir os patógenos invasores. Portanto, os bovinos acometidos com tal doença sofrem de infecções bacterianas recorrentes. O balanço da seleção, ou seja, o balanço entre a mutação e a seleção, pesa para a seleção. Se trata de uma seleção que vai contra o gene recessivo e busca eliminar indivíduos afetados. Assim, a frequência do alelo mutante é baixa e os sinais clínicos são poucos. Isso sugere que grande parte dos bezerros com BLED morrem assim que nascem. Os poucos sobreviventes não passam de 1 ano. E aqueles que passam possuem seu potencial reprodutivo e produtivo afetados, ou seja, reduzidos. O balanço para o produtor também é negativo. Estima-se que 16 mil bezerros das 100 milhões de vacas holandesas nos Estados Unidos nascem com BLED. Sendo assim, estima-se uma perda econômica de 5 milhões de dólares por ano.
Portanto, é necessário que se determine a existência do gene alterado, de modo a se evitar a reprodução de indivíduos com um potencial para desenvolver a doença, ou seja, indivíduos com alelos azim-azim, ou alelos recessivos, selecionando assim os animais reprodutores que não carreguem tais genes. E é isso. Por fim, as referências do trabalho.